E aí, meus amigos, vamos iniciar o capítulo 2 sobre substâncias inorgânicas, tá bom? E vamos dar início aí ao capítulo 1, que fala sobre as ligações químicas e os tipos de substâncias. Esse nome já dá uma boa dimensão do que a gente vai estudar, tá bom? As ligações químicas e os tipos de substâncias, tipos, tá? As substâncias elas vão se diferenciar de acordo com o tipo de ligação que elas apresentam, tá bom? Suas propriedades físicas, químicas, vai depender inteiramente do que a gente chama de ligação química. Então, vamos começar aqui fazendo uma pequena introdução, analisando a estrutura de qualquer substância. O que a gente pode notar? É que ela é constituída por moléculas que levam átomos em sua formação individual. Então, tudo que forma matéria ao nosso redor, ela é formada por átomos, tá certo? Então, é constituída por moléculas, tá certo? A gente está usando aqui o termo molécula de forma genérica, tá bom? Para todas as substâncias, mas sabemos que elas têm suas diferenças, tá ok? Então, ela vai ser encontrada, ela vai ser constituída por moléculas. Os átomos em sua formação individual, né? Toda molécula ela é formada por átomos, aqueles diversos tipos de átomos que a gente estudou ao longo da tabela periódica. Raramente a gente vai encontrar substâncias que não são formadas por moléculas, são aquelas que são encontradas com átomos isolados, substâncias que não apresentam moléculas, mas elas existem, é raro, mas existe. A constituição dela é o quê? Átomos isolados, tá bom? Então, normalmente, no nosso meio, a gente encontra substâncias que têm átomos combinados que formam moléculas, tá? E essas moléculas, lógico, são formadas por átomos. De forma mais rara, a gente encontra aquelas moléculas que são aquelas substâncias que são formadas não por moléculas, mas por átomos isolados. E elas existem e explicam muita coisa, tá bom? Então, o que a gente pode concluir? Tá? A gente pode concluir que a formação de corpos macroscópicos, tá certo? Moléculas enormes, tá? Ou seja, de substâncias, é de suma importância, tá? Para que os átomos criem uma relação estável entre si, tá? A partir da construção de estruturas que chamamos de ligações químicas. Por quê? A maioria das substâncias elas são formadas por moléculas. Elas precisam ser formadas, elas têm uma estrutura, tá bom? Que mantém elas ligadas entre os átomos, tá certo? Entre outras moléculas. E quem une essas moléculas é justamente as ligações químicas. É aquilo que a gente chama de ligação química. É a união entre os átomos para formar as moléculas. Tá ok? Então, a gente tem aí esse primeiro conceito de ligação química. A gente vai estar fazendo apenas uma introdução e vamos entrar aí nos requisitos para que tu entenda a formação, a importância dela, tá bom? E como ela ajuda a tu distinguir as propriedades físicas e químicas dos materiais, das substâncias e tudo mais. Então vamos lá. No livro de vocês, na página 3, bem no início do capítulo 1 do caderno 2, você tem a imagem de balões de hélio, de gás hélio. Você costuma ver isso em parques de diversões, circo, e tu vê que ele fica flutuando ali, tá bom? Porque a gente até estudou com densidade, né? O ar, esse gás, ele tem uma densidade menor do que o ar atmosférico, ele acaba ali tendendo a flutuar, sair voando se você deixar. E também é perceptível essas luminárias em boates, em hotéis, casa de show, essas luminárias aqui, ó, né, coloridas, que são compostas por gás neônio. Então, tudo isso são substâncias, mas em específico esses gases que a gente falou aí, o gás hélio e o neônio, eles não formam moléculas, eles formam aí átomos isolados. A gente vai entender isso mais na frente, tá bom? Então, a gente vai trabalhar aqui a teoria do octeto, tá certo? Porque a gente entra em duas questões. Para tu entender esse conceito de ligação química, a primeira é por que os átomos necessitam interagir formando as moléculas, né? Por que eles não ficam isolados? O hidrogênio no seu lugar, o carbono no seu lugar, o enxofre no seu lugar, o berílio também. Por que existe essa dependência de estar ligado para formar as substâncias? E a segunda pergunta seria o seguinte: sendo estritamente necessário, como essa interação ocorre? Então a gente vai estudar como é que a ligação química se constrói, se constitui, tá bom? Então, para tu entender isso, a gente vai ver a teoria do
octeto, ou também conhecido como regra do octeto. O que a gente estudou na estrutura atômica? A gente estudou isso aqui, ó, o átomo, a estrutura do átomo. Aqui é uma forma bem simples, né? Modelo do sistema solar, para quem lembra. A gente tem um núcleo que contém prótons e nêutrons, tá aqui representados por azul e vermelho. Fica ali na parte central do átomo, tá bom? É o que dá massa, tá certo, ao átomo. E aí a gente tem essa região periférica. Essa região periférica aqui mais volumosa, que é chamada de nuvem eletrônica, ou eletrosfera, né, gente? Mais conhecido como eletrosfera, onde se localizam os elétrons, representados aqui por essas bolinhas escuras, tá bom? Mais cinzas. Eles ficam rodeando o núcleo e dão característica a um átomo, tá ok? É um átomo isolado. Então ele tem essas duas regiões distintas, o núcleozinho aqui, e a eletrosfera. Então, com isso, a gente partimos para a próxima constatação. A gente relembrou aqui o que é um átomo, e a gente vai para a seguinte constatação. Quando um átomo isolado, tá, ele se colige, ele se choca com outro átomo, esse encontro vai se dar entre as suas eletrosferas, desses dois átomos em questão, obrigatoriamente. Então, se tu tem outro átomo aqui, ó, quando eles forem se chocar, quando eles forem ter um encontro, qual é a primeira parte que vai ser encontrada entre eles? Essas duas regiões periféricas, a eletrosfera dos dois, ó, vai se chocar, tá ok? Então, as relações interatômicas entre esses dois átomos são dependentes, pessoal, exclusivamente da estrutura das eletrosferas, onde está aqui os elétrons. Ó, tá? O núcleo aqui ele não vai participar tanto, quem vai ter maior interação aqui são os elétrons da eletrosfera. E principalmente a camada mais externa, que a gente conhece como camada de valência. Lá na distribuição eletrônica a gente consegue identificar a camada de valência, é a última camada, tá bom? E a gente também sabe analisar a sua quantidade de elétrons e tudo mais. Então, muito cuidado com o termo camada de valência. Quem está um pouquinho aí sem relembrar esse conceito, por favor, volta lá nas aulas que a gente fez, tá bom? Nas suas anotações, e relembra o que é camada de valência, pega ali alguns átomos e começa a rabiscar, tá bom? As camadas de valência de vários átomos, principalmente dos metais e ametais, tá ok? Então, a gente tem essa dependência aqui. Então, o que a gente precisa para entender uma ligação química e a teoria do octeto? E o estudo da eletrosfera, tá bom? Que não é uma coisa tão difícil assim. Mas, como saber de que maneira os átomos de 100 tipos ou mais, né, mais de 100 tipos de átomos na tabela periódica, vão se relacionar? Como é que tu vai estudar todas as camadas de valência de todos os átomos? Será que você precisa fazer isso? Tá? A resposta para essa pergunta é bem simples. Existe um grupo de átomos na natureza que, em geral, não permite construir nenhum tipo de interação com outro átomo. Ele não precisa, eles não gostam aqui, ó, de estar interagindo um com o outro. É justamente esses átomos aqui, ó, os gases nobres. Tá bom? A gente estudou na tabela periódica, eles formam ali o grupo 18, o último grupo da tabela periódica, e eles são estáveis, tá certo? São naturalmente estáveis, anota isso. O hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, randônio, todos esses aqui, ó, eles são estáveis. O hélio, eu fiz aqui a distribuição eletrônica por camada, então todas essas aqui são as camadas de valência, tá bom? Onde está destacado, o hélio ele tem 2 elétrons, e do neônio até o randônio, todos eles têm o quê? 8 elétrons na camada de valência. Você pode pegar aqui o número 10, fazer a distribuição, você vai encontrar 8 elétrons na camada de valência. O argônio, que tem 18, você vai fazendo a distribuição aos poucos, você vai perceber que ele tem 8 elétrons na camada de valência. Daí vem o nome teoria do octeto. Como esses átomos são estáveis com 2, no caso do hélio, ou 8 elétrons na sua última camada, a estabilidade deles é relacionada a isso, tá bom? A ter 8 elétrons na camada de valência. Então, os outros átomos da tabela periódica, eles vão estar estáveis, tá bom? Quando tiverem 8 elétrons na camada de valência. Por isso que aqui frisa, tá? Essa questão, ó, 8 elétrons na camada de valência. Muita atenção nisso daí, tá bom? Dá uma atenção nisso. Então, quando você for analisar a relação entre dois átomos ou mais, você precisa entender que eles precisam ter 8 elétrons no total ali na sua camada de valência, para que eles se tornem estáveis como um gás nobre, tá ok? Então, muita atenção nisso.
Então, a teoria do octeto, ela mostra isso, tá? Gente, ela tem as suas exceções. Isso não vai ser analisado para todos os átomos ou moléculas em questão. A maioria deles sim, mas a gente tem aí algumas exceções. Então, repare que a maioria dos elementos do grupo, né, apresentam essa característica marcante. A maioria, tirando o hélio. 8 elétrons na camada de valência, a camada mais externa. Lewis e Corcel, ali são dois estudiosos da química, né, o Lewis vocês conhecem. Em 1916, eles formularam a teoria que define os critérios de relação interatômica, associando esses dois conceitos, tá bom? Assim surgiu a teoria do octeto. O que ele diz? Qualquer átomo que não apresente o octeto completo em sua eletrosfera buscará em outro átomo por possibilidade e, dessa forma, ambos serão considerados instáveis, tá certo? Então, um átomo, quando ele não tem 8 elétrons na camada de valência, ele vai buscar em outro átomo completar esse octeto, que a gente chama de octeto. Tá? Ele vai ali tentar compartilhar elétrons, tá? Roubar elétrons para si, tá bom? Entre aspas, e se tornar estáveis e aí formar as ligações químicas. Então, o termo ligação química é necessário que tu entenda a teoria do octeto, tá bom? Dependendo do tipo de instabilidade, o átomo em questão se comportarão de forma a tornar-se estáveis o mais rápido, tá bom? E com a menor quantidade de energia possível. Eles tendem a se formar ali, se ligar, mas com o menor gasto possível de energia na natureza, ok? Então, durante esses estudos, a gente vai fazer aí o estudo das ligações que ocorrem entre os átomos, levando à formação de substâncias. E entenderemos aí, pessoal, qual o tipo de ligação interfere em suas propriedades. Então, aqui é a teoria do octeto. Para você ser estável, necessita desses 8 elétrons, tá ok? E necessitamos desses 8 elétrons para que se tornemos estáveis como um gás nobre, a busca da configuração de um gás nobre, tá ok? Para formar as ligações químicas. Próxima aula a gente vai falar aí um pouco sobre outros átomos que não têm, tá ok? Essa estabilidade de um gás nobre, como é que eles buscam a formação de um gás nobre, que é justamente a formação de íons, tá? A gente até estudou na parte passada. Então, a teoria do octeto, que também é chamada de regra, é uma regra que determina que os átomos, ao ligar-se uns aos outros, busquem obter um total de 8 elétrons na sua camada de valência, o que significa a estabilidade, tá? Por isso que são gases nobres, eles não se ligam quase a nenhum átomo, tá bom? Hoje já existem estudos que algum deles se ligam, tá? O xenônio, por exemplo, aqui ele já faz ligação com outros átomos, por exemplo, o flúor. Coisas que a gente vai ver lá nas exceções da regra do octeto, da teoria do octeto. A gente fica por aqui com a teoria, tá? E o que eu aconselho a vocês? Pegar todos esses átomos aqui, fazer as suas distribuições eletrônicas e ver, analisar mesmo se a camada de valência ficou com 8 aqui, como tem nesse diagrama, tá ok? Então, pega aí rapidão teu caderno, vai começar a fazer a distribuição eletrônica justamente para tu lembrar, que é quando a gente chegar nas ligações químicas, não tá aí confrontando ideias e tá perdido nas configurações. Qualquer dúvida, tu entra em contato comigo. Surgiu uma dúvida aí na configuração eletrônica? Entre em contato comigo para a gente resolver e relembrar os conceitos, tá bom? Então, até a próxima aula. Fica com Deus, pessoal.